O Civic de primeira geração foi introduzido em julho de 1972 como um modelo coupé de 2 portas, cedido por um hatchback de 3 portas em setembro. Com um motor transversal de 1.1 litros, tração dianteira como o British Mini, o carro oferecia um bom espaço interior, apesar das pequenas dimensões gerais, inicialmente ganhando a reputação de ser eficiente em termos de combustível, confiável e ambientalmente amigável. As interações posteriores tornaram-se conhecidas pelo desempenho e esportividade, especialmente o Civic Type R, o Civic VTI, o Civic GTI e Civic SR ou /SI também. O Civic foi repetidamente renomeado para os mercados internacionais e serviu de base para o Honda CRX, o Honda CRX Del Sol, o Concerto, a primeira geração Prelude, o Civic Shuttle, que mais tarde se tornaria o Orphea, e o CR-V, que por extensão foi usado como base para o Honda FR-V. O Civic é um dos automóveis mais vendidos de todos os tempos, com mais de 27 milhões de unidades vendidas de 1972 até 2021. O Civic de primeira geração foi introduzido em 11 de julho de 72, mas ele foi vendido como modelo de 73 no Japão. Era equipado com um motor de 4 cilindros refrigerado a água de 1.1 litros e contou com freios a discos dianteiros, bancos de vinil reclináveis, acabamentos em madeira simulado no painel, bem como ar-condicionado opcional e rádio AM/FM. O Civic estava disponível como sedã fastback de 2 ou 4 portas, hatchback de 3 e 5 portas, bem como uma perua de 5 portas. Por causa da crise do petróleo de 73, a demanda do consumidor por veículos com baixo consumo de combustível era alta, e devido ao seu motor poder funcionar com combustível com ou sem chumbo, deu aos seus motoristas uma flexibilidade na escolha de combustível em relação a outros veículos. O motor CVCC estreou em dezembro de 73, com um design de cabeçote que permitia uma combustão mais eficiente e como benefício o sistema CVCC. Ele não exigia um conversor catalítico ou combustível sem chumbo para atender os padrões de emissão da Agência de Proteção Ambiental de 75 para os hidrocarbonetos e monóxido de carbono. Ele foi acompanhado por uma expansão da plataforma do hatchback de 3 portas, chamado Honda Accord em 76. Já o Civic de segunda geração ele foi introduzido em 79 e como modelo de 80. Era muito maior, tinha uma forma mais angular e vinha com a maior potência do motor. Todos os motores Civic agora usavam um design CVCC, que adicionava uma terceira válvula por cilindro. Isso acabou introduzindo uma tecnologia de redemoinho, Lian Born. Essa geração estava disponível com um motor de 1.3 litros e uma versão opcional de 1.4 litros. A segunda geração do Civic foi oferecida como um hatchback de 3 portas, um sedã de 4 portas, um hatchback de 5 portas e uma perua de 5 portas. O Civic de terceira geração foi lançado em setembro de 83 para o ano modelo de 84. Os modelos separados de hatchback e vagão de 5 portas foram fundidos em um vagão de transporte de 5 portas ou vagão. A palavra vagão era muitas vezes referida como uma palavra chamada caixa de pão entre os japoneses, por causa, logicamente, de sua aparência. Ele era chamado de Honda Civic Shuttle, um estilo coupé de 2 lugares adicional rotulado CRX. Foi introduzido conhecido por suas dimensões compactas e peso muito leve. A terceira geração do Civic introduziu o seu motor Série D de 4 cilindros de longa duração, incluindo o motor CVCC de 1,5 litros, produzindo 76 HP. Em 84 também viu o lançamento de modelo SI de alto desempenho para o mercado japonês, com a suspensão atualizada e motor 1,6 litros, que foi avaliado em cerca de 128 HP. Os modelos nos Estados Unidos foram oferecidos como a Civic SI hatchback de 3 portas e a variante CRX SI com motor COHC de 12 válvulas, com injeção de combustível de 91 cavalos,
Uma configuração com diferentes montagens de transmissão foi introduzida pela primeira vez em 84 e posteriormente atualizada em 87, e também o sistema 4WD foi operado por um botão até ser melhorado em 87, quando as rodas traseiras se enganjariam automaticamente assim que as rodas dianteiras perdessem a tração. Esse novo sistema foi chamado de Real Time. Ele usava um acoplador viscoso conectado com os eixos de hélice entre os eixos dianteiro e traseiro. A transmissão manual apresentava uma sexta marcha sincronizada, chamada SL ou Super Low, que era usada para alto torque em velocidades muito baixas. A ideia de tempo real ainda era utilizada até hoje, mas inclui melhorias tecnológicas desde o primeiro sistema. A partir de 85, os Civics japoneses passariam a ser exclusivos do Honda Primo, Honda Verno e Honda Clio. Uma versão de 4 portas chamada Blade foi construída sob acordo pela Mercedes-Benz da África do Sul, e os modelos eram de 1300, 1500, 1500i e 1600i com a injeção de duplas válvulas. Em setembro de 87, um Civic redesenhado foi introduzido com dimensões aumentadas e uma linha de capô inferior. Uma ampla gama de modelos e níveis de acabamento foram oferecidos para vários mercados ao redor do mundo. O mais notável deles foi o mercado japonês, o SIR, com um motor B16A de 4 cilindros. Todos os modelos dos Estados Unidos apresentavam injeção eletrônica de combustível, mas os modelos carburados ainda estavam disponíveis em outros lugares. A quarta geração viu a introdução de uma suspensão traseira totalmente independente em toda a gama de modelos. Além disso, o Honda CR-X continuou a fazer parte da família Civic, que incluía o modelo básico, o modelo HF e SI nos Estados Unidos. A versão de 4 portas, chamada Blade, foi construída sob acordo com a Mercedes-Benz na fábrica de Harleston, no Canadá. Eram carros modelos SE. Esses modelos de edição especial incluíam toda a moldura lateral branca que combinava com o corpo branco e os espelhos duplos da mesma cor. Na moldura da carroceria havia uma faixa azul envolvente. Cada carro tinha atualizações internas, bem como um escapamento com a ponta cromada. Introduzido em 91 para o modelo 92, o Civic redesenhado apresentava dimensões aumentadas, bem como um estilo mais aerodinâmico. A variante Wagon estava agora disponível apenas no mercado japonês, onde o vagão da geração anterior foi transportado até 95. A eficiência do modelo HF anterior foi substituída pelo hatchback VX, que com uma classificação EPA 48/55 mpg. Era um modelo mais eficiente de combustível vendido na época. Na América do Norte, o SI apresentava um trem de válvulas SOHC VTEC de 1,6 litros, enquanto o VX apresentava o VTEC E. O SI japonês apresentava um trem de válvulas duplas, não um VTEC de 1,6 litros de 16 a 9, continuando com a tradução esportiva do Civic SR original. A Honda acabou vendendo várias variantes equipadas da forma semelhante do carro de quinta geração, ainda conhecida como Civic SR no Japão, Ásia e Europa. Na África do Sul, o MBSA, que era o Mercedes-Benz Off SA, construiu o Civic como Blade, apenas em sedã de 4 portas. O modelo especial foi o 180i, com o B18B4, que foi montado nos modelos Blade, e um novo estilo de carroceria foi introduzido com essa geração chamada Civic Coupé, baseado no sedã Civic Fairview, e foi vendido na América do Norte, Europa e Japão. A quinta geração permanece popular entre os sintonizadores e pilotos. O Civic de sexta geração foi introduzido em 95 para o modelo de 96. Ela apresentava o estilo atualizado, embora menos radical do que os redesenhos anteriores. As opções de suspensão e motor estavam disponíveis junto com o seu primeiro Civic movido a gás natural, o GX. Nos Estados Unidos, ano modelo 96-2000, o Civic foi vendido sob os acabamentos CX, DX, EX, EXR, HX, LX e para o Canadá, SE e SI. Todos os modelos básicos foram feitos com motores de 4 cilindros de 1,6 litros. Os EX, CX são todos sistemas duplos de válvula, o SOHC.
O CX, o DX, LX tem motores SOHC de 4 cilindros e considerando que o EX tem um motor de 1,6 litros, 16 válvulas SOHC VTEC, que era o famoso D16Y8, produzindo 127 HP. E o HX tem o D16Y5, motor VTEC E, produzido 115 HP. Porém, a versão de motor mais potente é para o USDM SI e o Canadian SIR, que veio com motor 1,6 litros, dupla seção de válvulas VTEC, que era o B16A2, produzindo 160 HP. A sétima geração do Civic era lançada em 2000. Enquanto o redesenho manteve as dimensões externas da geração anterior, o espaço interno foi melhorado em parte usando um piso traseiro plano, elevando o Civic para um segmento de tamanho de carro compacto. A suspensão dianteira foi alterada para um duplo braço triangular para um suporte MacPherson, a fim de reduzir os custos, bem como permitir mais espaço no compartimento do motor para o recém-lançado motor K-Series. A potência também foi aumentada nos níveis de acabamento. Os 4 níveis de acabamento principais eram DX, LX, EX e HX. O Civic Coupé não foi mais vendido no Japão a partir dessa geração. Na América do Norte, os estilos de carroceria Coupé e Sedã estavam disponíveis, exceto o SI, que era considerado SR no Canadá. Ele foi oferecido apenas como hatchback de 3 portas, o resto do mundo recebeu hatchback de 3 e 5 portas, e o Civic Type R também foi redesenhado, dessa vez usando o motor iVTEC, mais potente, usando o estilo de carroceria hatchback de 3 portas. Essa geração viu a Honda apresentar seu primeiro Civic Hybrid, movido com um motor de 1,3 litros. A oitava geração do Civic foi lançada em setembro de 2005 no mercado norte-americano, para o ano modelo 2006. Para a oitava geração, a Honda dividiu o modelo em 2 plataformas diferentes, uma para sedã e outra para coupé, e também outra para hatchback. Projetado principalmente para o mercado europeu, usando uma suspensão traseira mais simples do Honda Fit e um estilo mais agressivo, embora o modelo norte-americano e o modelo Asia Pacific seja ligeiramente diferente no estilo dianteiro e traseiro, elas são mecanicamente idênticos. O hatchback está disponível como 3 e 5 portas. Ambos os níveis de acabamento SI e Type R continuaram, embora o Type R japonês e europeu compartilhem o mesmo tamanho de motor. Eles são mecanicamente diferentes. Nos Estados Unidos foi oferecida uma versão melhorada e mais esportiva do Civic SI 4 portas, sintonizada pelo sintonizador Mugen, apresentando alterações cosméticas e mudanças na suspensão, rodas, pequenas diferenças externas e um sistema de escape. Em 2006, um total de 16,5 milhões de Civics já tinham sido vendidos em todo o mundo, com 7,3 deles somente nos Estados Unidos. O Civic de nona geração ele era em 4 estilos de carroceria: sedã, coupé, hatchback e perua, comercializados como Civic Tourer. Os dois últimos compensam a linha Civic do mercado europeu, que era construída no Reino Unido. A versão hatchback foi uma base para o modelo Civic Type R, o FK2, que era lançado no final de 2015. A versão de produção do sedã e coupé Civic na nona geração começou a ser vendida nos Estados Unidos em 20 de abril de 2011 para o modelo 2012. O modelo foi desenvolvido durante o auge da crise financeira global, o que levou a Honda a acreditar que os consumidores, especificamente na América do Norte, estariam dispostos a renunciar ao conteúdo e à qualidade de luxo em veículos novos, desde que fossem econômicos e acessíveis. Após críticas sobre a qualidade do refinamento, a Honda atualizou o Civic com novas melhorias exteriores e interiores no final de 2012 para o modelo 2013. O Civic de nona geração nunca foi introduzido no Japão, exceto o Type R de 750 unidades vendido em 2015. Uma versão híbrida também estava disponível para o modelo sedã, equipado com motor iVTEC de 1,5 litros, maior, que produz 90 kp de torque e uma bateria de íon de lítio com capacidade nominal 44 mpg ou 5,3 litros a cada 100 km. O Civic de décima geração era baseado numa plataforma global compacta. A Honda era totalmente nova nessa parte. O Civic de décima geração ele marcou a unificação da linha Civic globalmente. A Honda direcionou a linha Civic para o principal mercado dos Estados Unidos, ressuscitando seu sistema de país líder.
descartado, que exigia um desenvolvimento de um modelo, especificamente para o seu principal mercado-alvo, mas também para vendê-lo em outras regiões. Como resultado, a Honda deixou de fabricar uma versão menor e dedicada para o mercado europeu. Em vez disso, a fábrica de Swindon, no Reino Unido, produziu uma versão hatchback de 5 portas do Civic comercializado globalmente para o mercado internacional. O modelo sedã foi apresentado pela primeira vez nos Estados Unidos em setembro de 2015 para o modelo de 2016. O Civic de 10ª geração apresentava um novo design exterior fastback, com um pilar C traseiro fluindo para a porta traseira. A frente do carro apresentava um novo design de asa cromada, que flui pela parte superior dos faróis. O estilo de carroceria Civic inclui sedã, coupé e hatchback de 5 portas, enquanto os modelos de desempenho incluíam acabamentos SI e modelo Type R. A versão hatchback foi reintroduzida no mercado norte-americano pela primeira vez desde 2000, juntamente com o primeiro modelo Type R já vendido na região, ambos importados do Reino Unido. O interior do novo Civic também apresenta grandes mudanças de design. Ao contrário do velocímetro e tacômetro de 2 níveis divididos do seu antecessor, o Civic de 10ª geração consolida esses instrumentos em uma Driver Information Interface opcional, incorporando por uma tela LCD personalizável de 7 polegadas, posicionada diretamente atrás do volante e na linha de visão do motorista. Vários modelos receberam uma instrumentação que consiste em um grande tacômetro analógico que envolve um velocímetro digital e outros displays digitais. E agora, na atual geração do Civic, a 11ª, foi revelado como um protótipo em 17 de novembro de 2020 e a sua primeira imagem foi oficial em 14 de abril de 2021. Foi totalmente revelado em 28 de abril de 2021 e lançado em 16 de junho de 2021 com o modelo 2022 na América do Norte. A variação do liftback, que era comercializado como Civic Hatchback, foi apresentada em 23 de junho de 2021 para a América do Norte e Japão. Uma versão coupé não é oferecida devido ao declínio das suas vendas. Lembrando que a 11ª geração do Civic SI não é mais vendida no Japão nem na Austrália devido à baixa demanda de seu antecessor.